Oi, eu sou a Aline e esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Aline e os Livros. Hoje eu vou falar pra vocês sobre as comprinhas que eu tive que fazer, e são comprinhas de quadrinhos. Vocês querem saber mais o que eu comprei nesse último fim de semana? Então continuem assistindo a esse vídeo. Muitas pessoas já tiveram a sensação de que tiveram que comprar alguma coisa. Aquele impulso irresistível de se apossar de algum objeto, isso eu entendo muito bem. E nesse final de semana, eu experimentei esse mesmo impulso quando eu vi dois quadrinhos. Eles são o Bear, da carioca radicada em Curitiba, Bianca Pinheiro, e Vincent, quadrinhos sobre a vida do Van Gogh, pela holandesa Barbara Stock. Vou começar falando sobre o Bear, que é um pouquinho mais pueril e é bastante envolvente. Até para os adultos é uma narrativa que funciona muito bem e até mesmo a gente pode compreender inúmeras questões da infância e da relação com os pais, mas a história basicamente é a seguinte. Essa menininha, Raven, ela um belo dia entra na caverna onde o urso Dimas está dormindo e ela acaba acordando o urso. Eles têm um primeiro diálogo, uma conversa, um estranhamento, uma certa identificação. Os dois estão sozinhos, afinal. E então ele se compromete a ajudá-la a encontrar os pais. Então eles vão embarcar juntos numa grande jornada. Nesse primeiro volume, que é o que eu vou contar agora, eles vão enfrentar a cidade das charadas. Eles vão encontrar uma pessoa pelo caminho e essa pessoa vai orientá-los a, por que não, tentar procurar os pais na cidade das charadas. Mas por que eles vão procurar lá? Porque a Raven, ela só tem uma bússola com uma casinha apontando para o norte, mas ela não sabe como usar essa bússola, ela não sabe onde fica a cidade. Ela só sabe que ela mora em casa, ela não tem foto dos pais, ela só consegue fazer um desenho que, por sinal, assim que ela termina, o desenho parece um desenho animado, ele ganha movimento no papel. E ela diz que os pais disseram a ela certa vez que aquilo era um dom que ela possuía. Então ela vai fazer o desenhinho dos pais, da família dela, com ela no desenho. Todos os humanos e também o urso vão achar que aquele desenho poderia ser de qualquer família. Afinal, aqueles humanos se parecem com quase todos os humanos que existem. Então a Raven e o Dimas vão entrar na cidade das charadas e lá eles vão descobrir um universo muito enigmático e bastante turbulento. Existe um rei nessa cidade que determinou que para qualquer serviço prestado ou para qualquer pergunta respondida é preciso que o requerente responda a um enigma. Então a Raven vai responder um pequeno enigma, depois vai responder um segundo, e ela vai procurar pela cidade, vai chegar até o oráculo, que é uma mulher vestida de bruxinha e lembra muito Harry Potter. E eles vão então se envolver em outras situações ali, que eu não vou contar para não estragar a graça da história. E para sair da cidade, eles precisam resolver um enigma. E eles não conseguem resolver. Eles tentam fugir, são encarcerados e lá eles vão conhecer outros dois personagens. Nesse volume 1 tem a apresentação dos personagens e do primeiro envolvimento do Dimas, o urso, com a garotinha Raven. Como ela é muito pequena, ele acaba adotando uma postura paternalista ou maternal, se vocês quiserem, com relação a ela. Então ele cuida dela como se fosse filha dele e até a chama de filhote. Esse foi o primeiro volume da série, eu gostei muito, tô muito encantada. Parece que já tem impresso, organizado em livro até o volume 3, mas essa ideia, essa concepção original do Bear, ela começou num webcomic, tem até o site da autora, eu vou deixar aqui nos links para vocês consultarem se vocês quiserem. Agora então eu vou mostrar o segundo quadrinho, um tanto quanto tempestuoso, que eu comprei, é a história do Van Gogh. Essa autora, a Barbara Stock, ela é uma holandesa que escreveu esse livro com o apoio do Museu Van Gogh em Amsterdã. Então ela consultou
várias obras, consultou os quadros dele, fez uma pesquisa pela correspondência, por biografias de outros pintores contemporâneos e levou 3 anos para fazer esse trabalho que é primoroso. Não recomendo essa HQ para crianças, porque mostra realmente aquele último período do Van Gogh em que ele estava bastante depressivo e começou a ter aqueles ataques autodestrutivos que foram até diagnosticados como ataques epiléticos e acabou levando o Van Gogh a dar um tiro no peito. Então aqui mostra a reta final da vida dele, bastante conturbada. Então, até para adolescentes é um livro complicado de ler. Eu acho legal só realmente adultos emocionalmente estáveis, mas é uma viagem muito fantástica e muito bonita. A Barbara Stock, ela vai falar pra gente sobre o período que o Van Gogh passou em Arles, quando ele reinventou a pintura da natureza morta. Ele começou a adicionar cores e traços e uma certa espessura na tinta a óleo que fazia com que aquela imagem transmitisse uma ideia de movimento, de passagem, de agilidade, como se aquela figura na nossa frente ou aquela paisagem, como se elas estivessem se movimentando, como se elas estivessem vivendo enquanto nós passamos por elas. Nesse período aqui, é 1888, a história nos quadrinhos começa quando o Theo leva o Van Gogh até a estação de trem, ele vai passar um tempo em Arles, na região da Provence, na França, e o Theo acha que o ar da Provence vai fazer muito bem para ele. E ele se compromete a mandar para o Van Gogh, então, para o Vincent, os dois são Van Gogh, ele se compromete a mandar para o Vincent 50 francos por semana. Então ele vai viver com esse dinheiro e a Barbara Stock vai mostrando ao longo dos quadrinhos como o Van Gogh, durante a viagem até Arles, vai fazendo as contas de quanto dinheiro ele vai dever para o Theo em tantos anos e quanto que ele precisa pintar, porque ele precisa vender os quadros para poder ir pagando o dinheiro para o Theo. E essa preocupação com a dívida que ele tem para com o irmão vai acompanhando o Vincent até muito tarde na sua vida. E essa época, vamos lembrar, que ela é posterior às aventuras românticas com prostitutas que o Van Gogh teve, é posterior ao período que ele trabalhou como marchand, ao período em que ele começou a desenvolver sintomas depressivos logo depois que ele foi transferido para Londres. Então, a partir de 1882, ou seja, 6 anos antes desse período passado em Arles, ele já tinha começado a construir, então, essa personalidade depressiva e autodestrutiva que vai, então, decolar junto com a arte dele. Na medida em que ele começa a pintar, que ele decide pintar e não mais ser um comerciante de arte, ele vai começar a sentir uma certa melhora temporária. Então ele vai ficar bem por 1 ano, mais ou menos, mas depois parece que quanto mais ele se aprofunda nesses mecanismos da arte e o que é a arte, o que é o verdadeiro artista, ele não quer simplesmente copiar os impressionistas como Monet. O Theo, o irmão dele, era um marchand e vendia muitos quadros do Monet. Então acho que o Van Gogh ficava um pouco ressentido, mas ao mesmo tempo ele tinha uma consciência muito grande de que ele queria desenvolver uma arte autêntica, de que a arte não era uma cópia da pintura em voga, que era o desenvolvimento de um trabalho pessoal e que cada artista tinha que achar o seu caminho dentro da arte. Essa ideia do Van Gogh, ela vai ser bem retratada aqui nesse livro. E uma outra coisa que é muito presente, que a Barbara Stock destaca pra gente, é o vinho. O Van Gogh tá sempre com um copo de vinho, ele sofre de úlcera. Tudo bem, vocês podem dizer, mas era um costume na época as pessoas fazerem refeições à base de vinho e água. Mas o Van Gogh ele tinha um problema sério no estômago, ele sofria de úlcera e a bebida alcoólica agravava essas crises que ele tinha. Ele vai se afundar no vinho, na solidão, ele vai sair da pensão onde ele mora e vai se mudar para uma casa. Lá ele tem a ideia de fundar uma residência para os artistas que depois se expandiria para uma espécie de sindicato, no qual o artista poderia viver e criar a sua obra sem se preocupar com as condições materiais da sua vida. Então ele teria o básico para viver e também materiais para fazer a sua pintura. Durante um período, o Gauguin vai morar com Van Gogh
E apesar deles serem muito amigos, a Barbara Stock retrata que existe uma incompatibilidade muito grande. O Gauguin era um boêmio, ele gostava de mulheres, de beber, ele pintava, mas ele não tinha essa dedicação, ele não tinha essa paixão que o Van Gogh tinha. O Van Gogh subia a colina, se sentava num campo de trigo, ia observar os girassóis, os camponeses, e era essa a arte dele. Ele se colocava no meio da natureza, no meio dos personagens que ele queria pintar. Ele se sentava e pintava. E não importava a chuva, não importava o sol, não importava o clima. Ele estava ali dedicado ao trabalho para desenvolver esse traço, esse excesso na tinta, no pincel, as pinturas na tinta a óleo. Então tudo isso é muito reforçado nesse livro. A Barbara Stock também seleciona algumas cartas trocadas entre ele e o Theo. Então tem aqui as cartas e são muito bonitas, muito emocionantes, porque apesar do Van Gogh manifestamente ter atitudes autodestrutivas, ter atitudes depressivas, ele mostra sempre uma esperança para o irmão. Ele sempre aposta que ele vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que um dia a arte dele vai ser reconhecida, que ele é um artista marginal porque ele está inventando alguma coisa que não existe. E nesse sentido, ele se sente bastante identificado com os camponeses e com as pessoas mais humildes, com as prostitutas, com as pessoas das regiões por onde ele vai passar. Então ele fica amigo do carteiro em Arles, ele faz um retrato da mulher do carteiro segurando o bebezinho, ele faz um retrato de um camponês. Então essa paisagem de Arles é bastante rica e bastante presente nos trabalhos do Van Gogh. Nos últimos 2 anos de vida ele pintou cerca de 860 obras, retratando principalmente os campos de trigo, os girassóis e também um pouco da paisagem de Auvers-sur-Oise, que é uma região mais próxima de onde o Theo e a esposa dele estão morando. Entre um período e outro, entre essa estadia em Arles, em 1888, e o passo final da vida dele, ele vai passar por 2 internações psiquiátricas, talvez até mais, mas acho que são 2, e também vai se submeter aos cuidados de um médico homeopata chamado Dr. Gachet. Van Gogh vai aí escrever nessas cartas, vai descrever os seus estados de espírito, vai mostrar como a consciência de criar alguma coisa, de saber as dificuldades que um inventor, que um pioneiro experimenta no princípio, a vida dele não vai refletir essa suposta compreensão e consciência que ele demonstra nas cartas. Ele vai então realmente numa decaída sem fim, até que em 1890 ele pega um revólver e dá um tiro no peito. 2 dias depois ele morre por conta desses ferimentos do tiro. E essa é a história dele. Esses quadrinhos aqui, eles acabam com uma perspectiva até otimista para quem não conhece a história do Van Gogh, porque nas últimas páginas a Barbara Stock vai colocar ali um trecho de uma carta na qual o Van Gogh está dizendo que as coisas vão melhorar, que ele tem que pensar no dia de hoje e ele vai conseguir aos poucos, tudo vai melhorar, as coisas vão mudando e ele vai conseguir criar o sindicato, ele vai conseguir criar essa residência dos artistas, ele vai conseguir apoiar os artistas que querem encontrar um caminho próprio, esses artistas pioneiros, esses inventores, mas em vida ele nunca vai conseguir encontrar o sucesso e o êxito. A imagem dele está sempre associada a um homem fracassado e louco, mas ele foi realmente um grande pintor. E nesses quadrinhos aqui tem também algumas das obras dele retratadas, e vocês vão poder ver mais à frente se vocês tiverem interesse em comprar esses quadrinhos. Então realmente é muito legal. Eu também recomendo para vocês a biografia da Taschen, daquela editora de bolso, sobre Van Gogh. Eu vou até deixar o link dela se vocês quiserem comprar ou consultar. É uma biografia que tem em livro impresso e tem também em e-book. É muito legal, muito interessante, é considerada uma das melhores biografias. E também tem o livrinho Cartas a Theo, que reúne a correspondência trocada entre o Theo e o Vincent, entre os 2 irmãos. Então também é bem legal para vocês conhecerem um pouco desse universo subjetivo e também o espírito da época em que o Van Gogh viveu. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas e eu tenho certeza que vocês vão entender por que eu tive que comprar esses livros. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!